Olá, bem-vindo ao vídeo de apresentação do tratamento para emagrecer com áudios de hipnose. Meu nome é Odair Comin, eu sou psicólogo clínico especializado em hipnoterapia com mais de 15 anos de prática clínica. O processo de emagrecimento depende de diversas etapas. Entre elas estão a reeducação alimentar, a criação de hábitos saudáveis com exercícios físicos e a mais importante, a ressignificação na forma de pensar e se relacionar com o alimento. A mente é uma ferramenta extremamente poderosa que pode ser sua aliada, mas muitas vezes se coloca como principal inimiga. Grande parte das vezes que um paciente apresenta um ganho de peso significativo, a causa está relacionada com algum tipo de dificuldade emocional. Por isso a hipnose trabalha com estratégias de múltiplos níveis de comunicação com o objetivo de alcançar a mente inconsciente, onde as questões emocionais que dão sustentação ao aumento de peso, à compulsão alimentar e todas as crenças que envolvem a relação com o seu próprio corpo e os alimentos. O tratamento possui 13 sessões de hipnose e cada uma delas foi construída de forma estratégica para que se alcance o melhor resultado possível. O ideal é que cada sessão possa ser ouvida pelo menos 3 vezes em dias intercalados, para que assim o conteúdo seja assimilado e absorvido em níveis inconscientes. Mas você pode ouvir quantas vezes desejar. Talvez tenha uma sessão ou outra que acha mais importante, então poderá ouvir muitas vezes. Não há contraindicações para a quantidade de vezes que você ouve. Antes sim, a cada nova experiência, a tendência é potencializar ainda mais os resultados. Vamos então a uma breve apresentação das 13 sessões e o objetivo de cada uma delas em seu processo de emagrecimento. Primeira sessão. Prepare-se para emagrecer. Esta sessão tem o objetivo de preparar sua mente para o emagrecimento. É importante lembrar que já existe uma consciência corporal estabelecida e normalmente temos dificuldade em lidar com a mudança. Nosso cérebro sempre busca a permanência na zona de conforto e cria mecanismos de defesa para manter esse padrão. Essa sessão tem o objetivo de romper de forma sutil com esses mecanismos e abrir sua mente para a possibilidade de emagrecer. Segunda sessão. Ressignifique a cultura alimentar. A forma como nos alimentamos vem desde a primeira infância e se mantém no decorrer dos anos. Desenvolvemos um paladar muito específico, como uma conexão que se cria com os alimentos e por isso a tendência é que sempre iremos nos dirigir para esse tipo específico de alimento. Por isso é necessário fazer uma mudança na cultura alimentar, para que sua mente e seu corpo se abram para novas possibilidades. Terceira sessão. Crenças alimentares limitantes. Temos muitas crenças alimentares que vamos acumulando durante a vida. São crenças bastante sutis que por vezes nem nos damos conta. São pensamentos, ideias que alimentamos dentro de nós e são aceitas como verdades. Contudo, são verdades falsas que limitam nosso poder de agir sobre nós mesmos e, na medida em que se acredita nessas crenças, elas agem sobre nós e nos impedem de alcançar o que desejamos. Por isso, romper com tais crenças limitantes abre caminho para uma nova possibilidade, a de que você pode ter uma alimentação saudável e prazerosa. Quarta sessão. Consciência corporal. Por vezes, mesmo que esteja acima do peso, nem sempre existe uma consciência de que isso esteja acontecendo. E, sem se dar conta, a obesidade se implanta de forma contínua.
Por isso, a necessidade de ter uma consciência corporal mais lúcida e identificar o que realmente está acontecendo com o seu corpo. Apenas a partir do momento em que temos consciência de que algo não está bem, é que podemos mudar, podemos buscar alternativas e fazer novas escolhas. Por isso, essa consciência corporal é tão importante no processo de emagrecimento. Quinta sessão: alimentação saudável. Todos sabemos como devemos nos alimentar, quais alimentos são saudáveis e quais não. Contudo, esse conhecimento, por vezes, não é suficiente para mudar, para alimentar-se de forma saudável. Por isso, essa mudança deve acontecer em níveis mais profundos de consciência. Essa mudança precisa acontecer de forma mais natural, para que suas vontades e desejos se dirijam cada vez mais para escolhas alimentares saudáveis. Sexta sessão: pensar magro. Quando se tem sobrepeso, o mais certo é que não é apenas no corpo que isso se mostra, mas também na mente, também no pensamento. Você acaba pensando como alguém que tem sobrepeso. Por isso, desenvolver estratégias mentais para um pensar magro se faz necessário. Isso é uma importante mudança de postura em relação a como você escolhe os alimentos. Isso fará toda a diferença em relação ao que irá colocar no seu prato. Por isso, esta sessão tem o objetivo de desenvolver o pensar magro em nível inconsciente. Sétima sessão: corpo leve. O objetivo dessa sessão é desenvolver a ideia de um corpo leve, a crença de que isso é possível para você. É preciso desenvolver uma motivação profunda, uma motivação que vai além do pensamento consciente. Sua mente precisa acreditar que isso é possível. É possível que você tenha um corpo leve, um corpo que seja adequado à sua estrutura, um corpo magro. Oitava sessão: estética do organismo. Esta sessão irá levar seu pensamento para uma viagem interna, como se você fosse um viajante do seu mundo interno e pudesse fazer uma expedição pelo seu organismo, por cada parte dele, para que assim possa valorizar não apenas a estética física visível, externa, mas saber que existe toda uma estrutura interna que precisa estar saudável. Cada tecido, cada órgão, cada célula do seu corpo precisa estar saudável. E para que isso aconteça, você precisa ter uma alimentação saudável, ter hábitos saudáveis. Essa mudança precisa acontecer no seu inconsciente. Nona sessão: compulsão alimentar. O objetivo dessa sessão de hipnose é trabalhar a compulsão alimentar propriamente dita, para que possa se alimentar de uma forma temperante, com equilíbrio, rompendo com toda a estrutura de pensamento que te conduz para comer além das suas necessidades, comer por motivos que não sejam a manutenção saudável do seu corpo, comer não por fome, mas sim por desejo, comer motivado por sentimentos, por emoções que não consegue lidar. Todas as estratégias dessa sessão são voltadas para eliminar a compulsão alimentar. Décima sessão: nova relação com os alimentos. Talvez tenha alimentos que são saudáveis, mas você não gosta. Talvez você nem saiba por que não gosta deste ou daquele alimento. São crenças, ideias que assimilamos no decorrer da vida e tomamos como verdade. Criamos padrões e simplesmente os repetimos sem nos questionar.
Você pensa não gostar porque alguém lhe disse que não era bom, porque seus pais não gostavam ou não comiam, porque você comeu uma vez e não gostou e com isso não experimentou mais. Há também a crença de não comer alimentos por acreditar serem difíceis de preparar. Há tantas crenças que talvez você nem imagine, mas elas estão aí, te impedindo de fazer escolhas alimentares mais saudáveis em seu dia a dia. Talvez tenha chegado o momento de mudar essas crenças. Décima primeira sessão. Compulsão por chocolates. Como o próprio nome já diz, o objetivo desta sessão é trabalhar a compulsão por chocolates. Sabemos que muitas pessoas possuem isso que poderíamos chamar de vício. Talvez você tenha essa dificuldade de manter-se longe do chocolate, ou pelo menos estabelecer uma relação de equilíbrio com ele. Na medida em que um alimento possa ser o vilão da sua dieta alimentar e te impede de alcançar o corpo que deseja, então é preciso estabelecer uma nova relação com esse alimento. Não necessariamente que você precise deixar de comer chocolate, mas comê-lo de forma equilibrada e esporádica. Décima segunda sessão. Compulsão por doces. Esta sessão irá trabalhar a compulsão por doces em geral. Sabemos todos como isso é difícil, pois os mais variados doces estão muito presentes em nosso dia a dia. Em casa, no trabalho, no restaurante, em festas infantis e tudo mais. Bolos, doces que se multiplicam aos milhares e que são muito chamativos. Manter-se longe deles é um exercício que requer muita força de vontade, mas que tal fazer isso de uma forma mais natural e tranquila? Esse é o objetivo dessa sessão, trabalhar a compulsão em nível inconsciente para que você possa dizer não com facilidade ou comer de forma comedida, pequenas quantidades e sentir-se satisfeito. Décima terceira sessão. Corpo ideal. Seu corpo ideal está no futuro, e o objetivo dessa sessão de hipnose é colocar a sua mente em contato com esse futuro, criando-o passo a passo até chegar nesse lugar. O lugar do seu peso ideal, do seu corpo ideal. Existe todo um processo para que chegue nesse lugar, e isso precisa ficar bastante claro para a sua mente, para que ela se coloque em movimento, para que ela já comece a traçar as estratégias e iniciar o processo para o emagrecimento, abrindo o caminho para que, sem dúvida, você alcance esse lugar, para que alcance a silhueta que deseja, o corpo que deseja, porque isso é possível, perfeitamente possível. Esta é uma breve apresentação de cada uma das sessões e quais são seus objetivos e expectativas na medida em que você fizer o tratamento. Cada sessão foi cuidadosamente construída com técnicas e sugestões hipnóticas de alto impacto. Acredito que você também possa ser ajudado a alcançar seu objetivo de ter um corpo magro, uma alimentação saudável e estar em paz com a sua mente. Adquira você também esse tratamento com hipnose para emagrecer e alcance seu objetivo de ter um corpo magro, saudável e uma relação equilibrada com os alimentos. Emagreça seu corpo a partir da sua mente. Fico à disposição para quaisquer esclarecimentos ou dúvidas. Deixe o meu e-mail e fiquem à vontade para entrar em contato. Obrigado.